Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao mais um episódio do OQM Cast. E hoje a gente vai conversar um pouco aqui com dois grandes especialistas em ombro e cotovelo. Fala galera, tudo bem com vocês? A gente está aqui hoje com o Dr. Murilo Nogueira. Ele é cirurgião de ombro e cotovelo aqui em Recife, com formação na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. E com o Tiago Coutinho, que vocês com certeza já conhecem aí, que está com a gente nos cursos e é um grande cirurgião de ombro e cotovelo também. E o motivo do nosso encontro, do nosso podcast hoje aqui, é falar um pouco sobre a rotina do ortopedista que é especialista em cirurgia do ombro e cotovelo, e a gente espera que com essa série de podcasts a gente consiga tirar algumas dúvidas para quem está em dúvida, quem está pensando em fazer as especialidades ortopédicas, e a gente espera que a gente consiga ajudar vocês a escolherem a sua residência. Clarear um pouco, né, Ricardo? Eu acho que a gente chega no final da residência, fica um pouco em dúvida qual subespecialidade a gente vai fazer, e tem muitas variáveis, e a importância dessa série de podcasts é exatamente abrir um pouco e tentar trazer ferramentas para que o residente, enfim, consiga decidir. E às vezes na residência da gente, a gente tem certas deficiências, né? E acaba que você fica meio sem saber qual sub vai escolher, baseado naquilo que você conhece, e você não conhece uma coisa completa, né? Exatamente. A gente vai abordar isso também aqui nesse podcast hoje. Queria começar aqui perguntando para o Dr. Murilo. O Dr. Murilo já tem alguma estrada aí já passou, né? Nem então tanto, já teve, né, professor? Nem já tanto. teve uma vivência importante aí na cirurgia do ombro e cotovelo. Eu queria perguntar um pouco para ele sobre o que é que ele viu de evolução na cirurgia do ombro e cotovelo ao longo dessa jornada dele. E lá atrás, quando ele era residente, com a idade parecida com a nossa, o que é que levou ele a escolher a cirurgia do ombro e cotovelo. Dr. Murilo, muito obrigado por participar hoje. E aí a palavra está com o senhor. Obrigado, Ricardo. Olha, eu queria agradecer, eu acho super bacana essa iniciativa de vocês, eu acho que isso acrescenta muito para quem está começando, para quem está precisando de uma luz aí, uma dica, não é? Essa oportunidade, obrigado mesmo pelo convite, Joaquim, Tiago. Ricardo, é assim, eu entrei na residência em 95, né? Então eu fiz residência na Santa Casa 95, 96, 97. Entrei em 95, primeiro ano 96, né? A gente faz a seleção em dezembro e tal, então foi no R1 96, 97, 98, 99. Então eu posso dizer que eu fiz residência no século passado, né? Então a gente... Então, de lá para cá, muita coisa realmente mudou, né? Muita coisa realmente mudou. A cirurgia do ombro, assim como o joelho, assim como o quadril, a ortopedia de modo geral, ela tem evoluído anualmente, né? Então são novos materiais, novas técnicas. Você tem hoje você tem a questão da internet, a facilidade de acesso à informação. Você tem a facilidade de acesso a trabalho científico, a revista, a cursos. Agora, com a pandemia nos 2 últimos anos, né, a gente migrou para o digital. Os eventos foram digitais, os congressos, os simpósios, os cursos. Muita gente teve que se adaptar a essa nova realidade. Então, a coisa não para de evoluir. Eu me lembro que quando a gente, logo no começo, a cirurgia, o que realmente mudou, chegou para mudar o jogo da cirurgia do ombro foi a artroscopia, né? Não que a artroscopia seja uma coisa tão recente, ela já é muito antiga no ombro, mas assim, o desenvolvimento, a chegada de novos materiais, novos equipamentos, novos implantes, né? O volume de recursos que foi investido na pesquisa e desenvolvimento aí das grandes companhias, isso deu um salto tecnológico absurdo na cirurgia, e isso impacta, obviamente, no resultado dos pacientes. Então, lá atrás, lá no começo, todo mundo estava basicamente engateando na artroscopia de ombros. A gente tinha já os centros de artroscopia, Dr. Gleidson em Belo Horizonte, tinha em São Paulo, lá Dr. Sérgio e tal. Mas, de modo geral, as pessoas... É uma técnica demandante, né? É uma curva de aprendizado longa. Tecnicamente, eu considero bem mais difícil do que o joelho, fazer artroscopia de ombro. Por causa da anatomia, o espaço, você não opera com garrote, tem a questão do manejo hídrico da cirurgia, né? O que vai entrar, o que vai sair, pressão de bomba e tal. Então,
tudo isso são passos que você vai dominando, você vai se familiarizando, e isso não vem, não é rápido, isso demora para acontecer, né? Então, eu acho que a grande coisa foi isso, foi a artroscopia, né, e a popularização da artroscopia e naquela época você começava a fazer artroscopia para uma determinada patologia. Hoje você tem uma gama enorme de situações que você pode abordar artroscopicamente. Isso foi a primeira coisa, né? Segunda coisa que eu acho que evoluiu demais daquela época para cá foi a artroplastia. A artroplastia absurdamente. Hoje você tem implantes fantásticos, você tem a popularização da prótese reversa, na artroplastia reversa do ombro, em que você vê o seguinte, olha, a gente comecei a fazer residência em 96, o R1, a prótese de Grammont, a reversa, né, lá em Paul Grammont, é de 85, né? Então 9 anos depois, praticamente, né? 11 anos depois, né? Praticamente. Então estava começando o negócio, né? E ninguém exatamente sabia exatamente o que ia acontecer, se ia dar certo, que vai dar a longo prazo. E assim, não chegou ainda no Brasil, vai chegar. E quando se viajava para visitar os serviços, você tinha... não, o cara faz e tal, aí tem que ir lá ver como é que faz. Hoje você consegue ver isso tudo. Aí volta para aquilo que eu falei no começo, né? Plataforma digital, né? Antigamente, para você participar ou entender de uma técnica cirúrgica, você precisava visitar o serviço. Né? Fica lá piruando. Se você tivesse um relacionamento muito bom, você talvez conseguisse entrar para ficar mais perto. Né? Mais perto. Hoje você tem plataformas do tipo VUMED, você vê tudo. Você entra lá e vai você ver tudo vê eu acho que você vê melhor do que estando no campo, porque tem a câmera, o cara consegue filmar em primeira pessoa e tal. Né? Você vê Vauch fazendo um lata G, vê tudo, vê tudo. E você vai nos eventos online. O camarada abre para pergunta, ele está fazendo e você está perguntando do outro lado do mundo, entende? Então, isso é algo único, né? Isso é algo único. Isso aí é uma democratização do conhecimento, né? Então, isso faz com que hoje o conhecimento não esteja na mão de um grupo ou de outro, isso aí está aberto para todo mundo. Né? Você hoje, aqui de Recife mesmo, da onde a gente está gravando, né, você tem acesso a uma informação praticamente da mesma qualidade que o cara está no Canadá, o cara está na Suécia, na África do Sul, na Austrália, você está conseguindo ver as mesmas coisas. Então, isso mudou muito o jogo. Né? E é isso. Eu acho que essas foram as duas grandes coisas que aconteceram assim, de impacto mesmo na especialidade de lá para cá. E aí, Tiago, você é um cara que tem uma idade mais parecida com a nossa, né? Então você tem uma estrada que é um pouco mais curta, mas eu queria saber de você, o que é que levou você a decidir pela cirurgia do ombro há 2, 3 anos atrás, quando você estava naquele momento ali que a gente sabe que é angustiante, você tem que decidir mais uma vez o que é que você vai fazer da sua vida como médico. Eu queria saber o que é que você levou em consideração para escolher a cirurgia do ombro. E como é que foi esse seu processo de decisão? E só interrompendo, e é um detalhe, né? Que você tem que, nesse final de R3, você tem que tá ali dando o gás para a prova de título no TEOT, e nesse mesmo momento também você tem que tomar essa decisão. Então, como é que foi aí essa tua jornada até... E às vezes a pessoa fica meio aperreada, achando que tem que acertar de primeira também, né? Às vezes Exato, às vezes o cara não se identifica, volta. Exatamente. Mas todo mundo quer entrar de primeira e já resolver sua vida, né? Eu sempre fui muito metódico com as coisas que eu pensava em fazer. Então, quando eu parei para pensar em que especialidade, que sub eu ia fazer, eu parei e pensei, que eu consigo ter uma área de atuação melhor. Então, a gente, diferente da época do Dr. Murilo, em que eles foram pioneiros, eu acho que ele foi um dos pioneiros na artroscopia do ombro aqui em Recife, a equipe dele, eles começaram a trazer isso para cá. Eu vivo outra época. Então eu chego aqui, eu já tenho as equipes consolidadas, eu já tenho as técnicas consolidadas, então eu não consigo ser pioneiro. Tanto que entra naquela questão até que a gente vai falar daqui a pouquinho de fazer residência fora, fazer residência aqui. Então o que eu pensei quando eu fui escolher minha sub? Eu acho que são 3 coisas que eu pensei. Primeiro, você tem que se identificar realmente com o tipo de cirurgia que você está vendo ali. Então, o Dr. Murilo era staff da equipe que eu fazia, eu via ele, via o Dr. N, via o Dr. Sérgio.
Então, eram cirurgias que eu, quando ia tentar fazer, eu me sentia bem em fazer. Então, essa é uma das primeiras questões que eu acho que a pessoa tem que levar em consideração, que ela realmente gosta de fazer. Se você não gosta ali de uma artroscopia, se você acha que dá trabalho, se você não se sente confortável, eu acho que aí é um ponto que você tem que levar em consideração para dar um passo para trás. E o outro é quando você tem mais ou menos ali o que você gosta. Você pode avaliar também mercado de trabalho, para quem achar que isso é um fator muito importante. Eu acho que isso tem que ser levado em consideração até certo ponto, que a geração da gente vai encontrar concorrência. Cara, não vai ter. Você pode escolher a subespecialidade que for. Não só a subespecialidade, eu acho que a especialidade médica que for, né? Porque se você olhar para o lado, tem muito dermatologista, tem muito Se o cara oftalmologista. for considerar, não, É a tendência da eu não vou geração, escolher né? essa porque tem muita gente. O cara não, paralisa e não faz nada, né? E aí eu parei para pensar, além das coisas que eu gostava de fazer, do futuro. Então, a especialidade do ombro. Eu mostrei até na aula de fratura de úmero proximal, em 1970 eu tinha mais ou menos 70 fraturas para 100 mil habitantes de úmero proximal, em 2008 eu tinha 480. Então você vê, a população vai envelhecendo, vai tendo idosos de mais qualidade, vai tendo mais ruptura de manguito, vai tendo mais fratura de úmero proximal. Então a especialidade do ombro é uma especialidade que a tendência é aumentar a quantidade de cirurgia que está sendo feita pela questão do envelhecimento da população e pelos idosos estarem ficando mais ativos. E um idoso, hoje a gente consegue operar um paciente de manguito com 80 anos de idade. É um paciente que está esportista, está fazendo tudo, é ativo. Você não vai operar esse paciente com uma ruptura total que está incomodado, por quê? O cara não é cardiopata, o cara não é diabético. Então é diferente de uma época um pouquinho atrás que se você falasse que operou um paciente acima de 75 anos, o cara chamava você de louco. Então, além de você gostar do que está fazendo, de você avaliar o futuro daquela sua especialidade, eu acho que o ombro tem muito futuro. Ele tem outra questão também que eu acho que é uma barreira de entrada muito grande, pelo que o Dr. Murilo falou. É uma cirurgia de curva longuíssima. Eu acho que depois da artroscopia do quadril, a de ombro é mais difícil. Você opera sem garrote, você depende da pressão do paciente, você depende do material. O Dr. Murilo já foi me ajudar em cirurgia com material que não é esses planos menores, o material já não é ideal. Você vê ali como você sofre para sair de alguns passos ali da cirurgia. Alguns pontos simples, que seriam simples da cirurgia, Coisa assim que você você olha, eu emperra, né? resolveria isso, mas aí começa a sangrar e aí turva a visão e aí você vai fazer nada que você não está vendo, né? Então depende muito de material. A curva de aprendizado é longo. A gente se depara muito com nervo, então neuropraxia radial. Tem que conseguir dormir tranquilo com neuropraxia radial, se você faz fratura. Eu fazia muita fratura num plano aqui, era neuropraxia radial, era coisa que eu tinha que estar acostumado a ver ali. Se ela tem uma incidência de 10% de fratura de diáfise de úmero, eu opero 100, eu tenho que estar acostumado a ver 10 por ano. Então, tem a questão também de acessos pequenos, acessos que dão trabalho. A fratura de úmero proximal é uma fratura desafiadora, dá trabalho para você fazer a redução, para você fazer a fixação bem feita. Altos índices de complicação. Tem série que mostra fratura de úmero proximal com 40% de complicação. Então, é uma coisa que dá trabalho, é uma coisa que tem essa barreira de entrada grande. Tem gente que começa no ombro e fala, bicho, não dá não, velho, vou fazer um negócio aqui que... Verdade. Não vai dar esse trabalho todo, não, que tem- esse negócio aqui vai me dar dor de cabeça pra casa. E isso é interessante porque às vezes você vai pensar só no mercado de trabalho, né? Ah, me falaram que lá para onde eu quero ir estão precisando de cirurgião de ombro. Aí o cara nem gosta tanto, não é tanto pé frio, o cara vai fazer e ele se depara com isso aí, né? Que é uma especialidade difícil, uma especialidade que tem uma curva de aprendizado longa, e às vezes ele fala, pô, não estou disposto a enfrentar isso aqui, já que eu não gosto tanto, estava fazendo mais pelo mercado de trabalho, o cara recua, né? Eu acho que isso é um ponto que vale a pena a gente frisar, que é exatamente a paciência que o residente de ortopedia, o ortopedista, ele tem que ter. Porque essa curva, ela é longa, ela é muito longa no ombro, mas ela é longa também nas outras especialidades. Com Então, certeza. eu acho que antigamente, pelo menos assim, quando eu entrei na residência, ou quando eu escutava falar sobre a especialidade de ortopedia, o pessoal falava, não, ortopedista é aquele que ganha bem, é aquele que vai ser muito bem remunerado. Mas, bicho, não é bem assim. Eu acho que o cara que, para ter uma remuneração boa, ele vai ter que ter uma curva longa de aprendizado cirúrgica dele, para ele ter segurança, para ele tratar os pacientes dele e ter um bom resultado. Que a ideia de você ser um bom cirurgião é essa, né? Você ter bons resultados. Então, eu acho que esse ponto da paciência, que muitas vezes a galera mais jovem não tem tanto, né? Tem aquela coisa de ser um pouco imediatista, de querer logo resolver e querer fazer uma especialidade em um ano e saber tudo daquela especialidade. A gente sabe que um ano é apenas uma porta de entrada, né, professor? Para a gente ter aquele primeiro contato com a especialidade. Olha, na realidade, acho que algumas coisas o ortopedista que está terminando a residência ele tem que considerar na escolha da especialidade, né? Então, assim,
Ah, no caso da microcirurgia, né, é uma especialidade que, dentro de cirurgia da mão, né, é uma especialidade extremamente técnica. Você tem que ter um perfil para isso. Você tem que ser um cara paciente. Você não pode estar querendo resolver o teu problema em 40 minutos. São cirurgias longas, detalhadas, né? Então você tem que ter uma metodologia, você tem que ter uma habilidade. Isso você vai construindo. Agora, você precisa ter dentro de si uma base mínima para isso, né? Nem todo mundo tem personalidade cirúrgica, né? Nem todo mundo, e nem todo ortopedista tem também, ele vai descobrir isso muito depois. Eu conheço casos de ortopedistas que entraram na especialidade e não operam. E hoje em dia fazem a parte clínica, aquela gestão ali e tal, mas não operam, de fato não operam. O cara né? entra na residência achando que gosta de cirurgia, que vai se Exato, adaptar, aí exato. pega complicação, aí pega estresse, aí pega paciente ligando, aí o cara pega o bicho, não vou. E aí ele não, desiste ali depois, eu não digo nem no meio do caminho, depois do caminho terminou, ele desiste. Algumas vezes muda até de especialidade, né? Mas quem continua na ortopedia deixa de operar. Então, eu acho que é muito isso. Você tem que ver quais são as suas habilidades, né? Segundo, eu acho que você, como você está falando agora para gente que do Brasil todo na tua plataforma, cada cidade tem a sua, cada região tem a sua peculiaridade. Então, você tem um amigo seu que diz assim, Joaquim, eu terminei aí a residência, eu voltei aqui para a cidade, minha cidade natal, fica no Alto Amazonas. Aí, pô, tô precisando de alguém para fazer um ombro aqui. Aí você, pô, eu vou, né? Oportunidade, não tem ninguém. Só que você chega lá, você também não tem condição. Também não tem hospital. Você também não tem às vezes condição. não tem aquela estrutura. Né? Exato. A especialidade é altamente dependente de Tecnologia. equipamento, tecnologia, né? Você vai para uma artroscopia, você tem que ter um equipamento mínimo, de qualidade. Da anestesia ao procedimento, Da né? anestesia, Começa da anestesia bem já. lembrado, bem lembrado. É uma anestesia tecnicamente, não é? Com muito detalhe, muita sutileza, né? O anestesista tem que estar acostumado com aquilo ali, não pode ser um anestesista que não tenha familiaridade com aquilo, aquele cara que está envolvido no feijão com arroz do hospital de regiões distantes do Brasil, que é hérnia, rafia, cesárea, laqueadura tubária, quer dizer, coisas que o anestesista consegue resolver com uma raquianestesia. Você vai para uma anestesia geral num paciente idoso que você precisa de controle de pressão, o doente com várias comorbidades e tal. Então não é todo mundo e nem todo hospital que está preparado para isso. Você precisa ter uma retaguarda, de preferência uma UTI, não é? Então esse convite você precisa avaliar. Pô, dá para fazer ou não dá para fazer a especialidade? Tem isso. A gente tem no Brasil uma organização do sistema de saúde que é um pouco caótica, até na saúde suplementar. A gente não tem uma hierarquização de centros e de... Então, hoje você tem hospitais em lugares que o hospital se propõe a fazer uma coisa que ele não consegue fazer porque não tem estrutura para fazer, né? E aí, quando não deveria ser dessa maneira, né? Você deveria, por exemplo, ter cirurgias mais complexas em centros preparados para isso. E você ter toda uma hierarquia de serviços de saúde para isso. De regulação e tudo, né? Exato. Se o paciente entrasse em um local e tivesse aquela drenagem. Exato. Então eu acho que as realidades, né, dos serviços de ortopedia no Brasil inteiro são muito diferentes entre si, e na hora que você vai escolher fazer a sua especialidade, você tem que pensar se para onde você quer ir, aquilo é viável de você fazer uma especialidade num nível assim suficientemente um padrão suficientemente bom que ele atenda o doente que você quer operar. Exato. Não adianta achar que vai fazer ombro, vai ficar mestre na artroscopia e vai para um sertão do interior lá e vai pegar um hospital que não tem nem UTI e fazer uma Não tem nem fornecedor de material lá. Nem chega. Os caras podem até entendeu? levar para você, mas imagina, às vezes se falhar uma pinça que passa a agulha, né, que passa a pinça lá no manguito. Falhou lá, tô há 12 horas do meu fornecedor. Manda outra. Não tem como. Não tem como. Para a cirurgia, acorda o paciente, no outro dia reopera. Imagina o caos que E isso é um ponto muito importante a gente abordar aqui, porque a gente
conhece várias pessoas que estão querendo levar a medicina para o interior, estão querendo exercer a medicina no interior, querem voltar para a sua cidade natal, querem ter uma qualidade de vida que eles consideram que é a qualidade que serve para eles, mas eles podem enfrentar essa barreira aí, né? De chegar lá e ver que, ó, não consigo exercer a cirurgia do ombro que eu me especializei, que eu treinei, porque eu não tenho estrutura suficiente aqui nesse local. Então, quem quer ir para um interior, para um lugar que tem um pouco menos de acesso, tem que pensar nisso. Será que eu vou conseguir exercer minimamente, como o senhor disse, né? E minimamente, num nível minimamente de satisfação, aquela medicina que eu aprendi? Esse é um ponto Exato. importantíssimo. Não, mas eu quero ir para o meu interior, quero ajudar de alguma forma lá. Você ainda consegue, por exemplo, fazendo manguito aberto, fazendo um latagê, você resolver ali manguito e instabilidade num lugar bem mais carente, né? Mas assim, você não vai estar exercendo aquela medicina no seu nível mais alto, né? Você vai estar resolvendo ali da forma que dá. E aí você tem que tomar muito cuidado com a residência que você faz. Se não adianta fazer uma residência em Gleidson e voltar para fazer um manguito aberto que você nunca viu, né? Queria abordar outro tópico aqui também, que é o perfil do paciente. Então, a gente sabe que existem perfis de pacientes dentro da ortopedia, né? O paciente que é da coluna tem um perfil, o paciente que é do quadril tem outro perfil. Queria entender de vocês dois como é que vocês consideram o perfil do paciente que tem patologias do ombro e cotovelo e como é que é a rotina de consultório, de dia a dia, assim, em relação aos pacientes. Qual é o perfil Só realmente? manguito. O Thiago, ele falou bem. A gente tem uma população que está envelhecendo, né? Está envelhecendo com atividade, então cada vez mais você está encontrando pacientes mais idosos, né, na prática do consultório de ombro, né? E pacientes rígidos e pacientes que querem manter o seu nível de função, manter o seu nível de atividade, continuar fazendo o seu exercício físico. E esse doente precisa de tratamento, ele quer ser tratado, ele merece ser tratado. Nós temos um outro tipo de paciente, que é o paciente mais jovem, que é o paciente que está... Então, eu diria assim, bem a grosso modo, são dois polos, né, de perfis de paciente. Você tem o idoso, né, da doença degenerativa, e você tem o doente da desportiva. Né? É o paciente que está no CrossFit, que hoje é o nosso grande fornecedor de paciente nessa faixa etária mais jovem, uma vez que a gente não tem tradição aqui no Nordeste e, de modo geral, no Brasil, de esporte de arremesso, né, beisebol, até mesmo basquete aqui a gente tem, né, é um basquete incipiente aqui no Nordeste, é mais concentrado sul e sudeste. Você não tem golfe, você não tem... aqui a gente tem um pouco de natação, mas as crianças nadam e quando vão chegar nas categorias mais, elas param. Você não tem um fomento tão grande no esporte, né, que consiga gerar uma massa de pacientes relevante. Significativa. Então eu diria isso, que hoje dentro desse público de doentes mais jovens relacionados ao esporte, CrossFit e musculação. São os nossos grandes públicos. E os esportes de arremesso, o atletismo, o dardo, então isso a gente quase não tem, é muito raro chegar, né? A gente tem isso. E vôlei, né? Vôlei ainda temos alguma coisa aqui em vôlei, mas como a gente não tem, aqui pelo menos no Nordeste, né, aqui em Recife, grandes agremiações de vôlei, isso se dilui muito, né? Se dilui diferente. Aí você vê o cenário completamente diferente para o joelho. Completamente diferente para o joelho. O joelho, o futebol domina, né? Joelho, tornozelo, né? O futebol é o grande fornecedor, né? Desde o alto nível até a pelada do final de semana. Isso é o grande fornecedor, né? Mas no ombro a gente está com... É mais ou menos mais isso. E tem o doente inflamatório, né? Tem o esportivo, o degenerativo e o inflamatório. É inflamatório, né? A gente tem aí praticamente em todos os segmentos aí, né? Eu acho que é bem isso também. Você tem dois grandes polos, né? O idoso com aquela doença mais degenerativa, relacionada à patologia do manguito, à degeneração articular, artrose. O paciente mais jovem relacionado à instabilidade, e aí relacionado muito ao esporte, que o doutor Murilo falou. E aquele paciente que aí são os grandes polos cirúrgicos, né?
E tem aquele paciente ali que às vezes enche seu consultório, mas que não é tão cirúrgico. É aquela, geralmente uma mulher, mas homem também, ali entre seus 40 e 60 anos, que está com a calipsolite, com a calcária, com a tendinite, não chega a ser cirúrgica, mas dá aquele volume maior no consultório. Lembrando que o ombro é a segunda queixa mais procurada de ortopedia, depois da coluna, então tem bastante paciente inflamatório no consultório. Mas de questão cirúrgica, a gente tem esses dois grandes polos, né? O idoso com a ruptura do manguito e o paciente mais jovem com a instabilidade. E em relação às patologias cirúrgicas, o ortopedista gosta de ficar tirando onda um com o outro, né? Dizendo, joelho é só menisco, ligamento e prótese, ombro é só manguito e instabilidade. É isso mesmo, o grosso mesmo da cirurgia do ombro é manguito ou instabilidade, ou a gente tem aí uma diversidade que a gente ignora, os ortopedistas ignoram e ficam tirando onda para perpetuar essa brincadeira aí. Como é que é? Como é que é isso? Eu acho que assim, se você considerar, tirar a fratura, né? Considerar a ortopedia só, o carro-chefe é isso mesmo, é manguito e instabilidade. Mas lembrando, para quem gosta de tirar onda, né? Eu acho que manguito é uma cirurgia que cada cirurgia ela é única. Porque você tem ruptura de subescapular, você tem ruptura do supra com infra, você tem ruptura só do supra, você tem ruptura em C, você tem ruptura em L, você tem ruptura. Às vezes você fixa com uma âncora, às vezes você fixa com duas, às vezes é melhor dupla fileira, às vezes é melhor fileira Tem toda única. uma ciência por trás de cada cirurgia do manguito. E às vezes é lá na hora. Às vezes você vai, pega ali, aí você puxa de um lado, vai ficar melhor. É meio que à la carte, assim, é meio que artesanal, por isso que eu acho bonito também. Que aí você entra na cirurgia, você não sabe exatamente o que você vai fazer, mas lá na hora você vê como é que tá a lesão e trata ela. Isso é verdade, Thiago. Tem um terceiro grupo de pacientes que aqui no Brasil, em comparação aos Estados Unidos e Europa, a gente tem bem menos, são as artroses glenumerais, né? E que assim, eu acho que por uma questão genética, populacional, étnica, né? Então, se você hoje pegar a estatística de artroplastia de ombro para artrose glenumeral nos Estados Unidos e Europa, é muito maior do que o brasileiro, né? Eu não li nada sobre isso, nenhum estudo quantificando isso aqui na nossa realidade brasileira, até porque as nossas estatísticas realmente são ruins, né? Precisam melhorar muito. Mas o segundo ponto é a questão de custo de material, né? Então, por exemplo, hoje eu acho que muita gente que vai ouvir a gente nesse podcast vai olhar para o seu serviço que está treinando e vai ver que existe uma dificuldade muito grande de material. Até nos grandes serviços universitários do Sul-Sudeste isso acontece. Hoje você tem uma dificuldade muito grande de acesso a boas próteses de ombro, né? Isso por conta do que o SUS paga ou deixa de pagar, né? Então Até plano privado aqui, eu trabalhei no plano privado que ele fala, ó, você tem uma artroplastia para fazer tudo de ombro. Exato. Então hoje você pega um doente, né, vamos lá, vamos para ser número redondo, 65 anos, artrose glenumeral, insuficiência de manguito rotador, dor, incapacidade e perda de função. Esse doente tem uma reversa indicada para ele, né? E não são poucos planos que pagam e você não tem isso no SUS aqui, né? Então como é que você trata esse paciente, né? Por outra, um paciente de 70 anos com uma fratura 4 partes, mais o doente ígido, mais uma fratura irreconstruível, não dá para, né, o manguito rotador, que provavelmente tem seu problema aos 70 anos, qual seria a artroplastia que esse doente, se sairia melhor? Uma M? Não, né? E você muitas vezes fica no dilema entre indicar uma M ou não indicar nada, né? Até porque hoje, né, se você procurar, você vai achar trabalhos que dão ali os scores semelhantes no longo prazo ali, né? Então, esse é o grande dilema quando você faz uma especialidade que, né, muito, né, refinada em termos de material, né? Diferentemente, hoje, na época que eu era residente, né, a gente passava na ortopedia infantil, você vai resolver praticamente tudo com fio de Kirchner, né, e gesso. Então, é uma especialidade que funciona praticamente em qualquer lugar, porque criança é mais simples, você
não tem muita comorbidade, você consegue operar, né, em centros menores e tal. Deus cura as crianças, né? O Field Kitchener resolve Exato. 90% do problema das crianças. Logicamente, hoje tem mais coisa para fazer em criança, tem os fixadores aí, né, mais sofisticados, caríssimos e tal, tem outras coisas que surgiram, mas mesmo assim, se você comparar infantil com joelho, infantil com ombro, né, infantil com quadril, você vai ver que você depende muito menos de material do que essas outras. E respondendo mais uma vez ao que o Ricardo falou, claro que o carro-chefe são esses dois, mas a gente tem cirurgia para capsulite, cirurgia para calcária, cirurgia para lesões do bíceps, para a instabilidade, você tratar todas as instabilidades de uma forma só. Mas na instabilidade, quem viu a aula de instabilidade viu, é 2 horas de aula. E só para estabilidade anterior. Eu vou fazer só o bancar, eu vou fazer o bancar mais replinçagem, eu vou fazer latagia, eu vou fazer Dembinê, então você tem uma patologia, mas que você abre um leque ali de coisas que você tem que é que nem manguito também. Você tem que ver ali como é que o manguito vai sentar, na estabilidade também. Você tem que ver qual a cirurgia que você vai fazer. Então é meio que um problema, mas com muitas soluções, com muitos problemas dentro, né? Muito bom. É por isso que está errado você dizer que cirurgia você vai fazer. Eu vou fazer uma artroscopia. Você não vai fazer uma artroscopia, né? Cirurgia não é essa. Essa é a técnica. Eu vou fazer isso por técnica artroscópica. Tiago tocou num ponto aqui no começo da nossa conversa que eu acho fundamental também. A gente sabe que os serviços de residência médica no país, eles não são uniformes, eles têm deficiências, seja no SUS, seja no privado. Você vê mais uma coisa numa residência, a outra residência você já vê outra coisa totalmente diferente. E eu sei da experiência de Tiago, né, porque ele foi residente um pouco antes de mim, e eu sei que na nossa residência ele teve um pouco, né, isso eu acho que é um ponto positivo da nossa residência, que conseguia ter um pouco de flexibilidade para você acompanhar fora, e aí eu sei que você acompanha o Dr. Murilo, e você conseguia acompanhar fora e você conseguia suprir um pouco aquela necessidade que o serviço não te entregava, né? Então, aquela parte mais forte de artroscopia, de cirurgia eletiva, tal, porque o nosso serviço tinha muito mais trauma do que cirurgia eletiva, você conseguia ver isso fora. Eu acho que é importante a gente ressaltar isso aí para o pessoal que está pensando em fazer cirurgia do ombro, olhar o seu serviço, ver qual é a rotina do seu serviço, se aquele serviço fornece para ele o substrato que ele precisa para escolher a especialidade, para ter a visão do que é a especialidade. Isso. Concorda? Concordo totalmente. Assim, a maioria dos serviços de ortopedia, a tendência da gente é sempre ver trauma mais do que ortopedia. Claro que deve ter alguns serviços com sua peculiaridade, mas a tendência é ver mais trauma do que ver ortopedia. E a gente acaba vendo muita coisa de trauma e normalmente a deficiência da gente fica ali na região da ortopedia. No caso da gente, do serviço da gente, eu sempre digo também que o R1 é aquele ano de sobrevivência. Você tem que sair vivo. O R3 você tem que estudar para passar na SBOT. E aí fica aquele limbo ali do R2 para o R3 em que você pode fazer algo a mais. Então, você não pode esperar que o serviço lhe entregue tudo de mão beijada. Você tem que pegar e olhar a sua deficiência do seu serviço. Normalmente o serviço eu consigo resolver a questão de trauma. E lá no nosso serviço era basicamente um hospital grande de trauma. Então eu não via uma artroscopia, eu não via uma cirurgia para instabilidade. O que eu vi? Quando eu tive noção de que o que eu queria fazer era ombro, eu peguei as pessoas boas do meu serviço e comecei a falar: chefe, posso seguir você? Posso? No caso era o Dr. Murilo. Posso acompanhar o senhor no serviço fora? Posso. E aí foi a primeira vez que eu vi uma artroscopia. Que vai abrindo a cabeça, né? Porque isso Você é a realidade. Como você falou, o trauma prevalece na maioria das residências do país. Então, se você não abrir a cabeça, você fica achando que o seu mundo é apenas aquilo. Então, é uma dica excepcional. Trauma, assim, depois que você abre sua mente, que você entra pro mundo da ortopedia, você vai ver que o trauma ele é só um pedaço. O seu carro... E assim... quando a gente é residente, a gente adora trauma, né? Vou operar fratura e tal. Mas, meu amigo, depois que você termina, a última coisa que você quer ver na sua vida é uma fratura, porque o paciente tá internado, você tem que ver ele todo dia, aí infecta, aí dá pseudartrose, aí a placa não sei o que, o pessoal do trauma não resolve o isso, material, né? Aí o cara do trauma é porque ele gostou dessa vida pra ele. Mas assim, se o cara geralmente fez uma subespecialidade, ombro, pé, joelho, a tendência dele com o tempo é ir olhando assim, bicho, esses pacientes assim, eu prefiro... evitar o máximo que eu puder, né? Assim, a escolha da especialidade é uma coisa assim que passa por um processo muito complexo, né? Eu acho que
assim, não basta só você gostar da patologia e achar a cirurgia interessante. Acho que tem uma série de coisas assim. Eu acho que a admiração que você tem por aquele cara que ensinou para você isso dentro da sua, porque aquele cara é bom, isso, sabe? Isso aconteceu no teu curso médico também. O que você viu de ortopedia na tua cadeira de ortopedia, do curso de medicina? Muito Nada, pouco, nada. muito Quase pouco. nada, né? Provavelmente o que te fez fazer ortopedia foi a tua curiosidade, ou você tinha um parente na ortopedia, ou aquele professor que te deu uma aula, te inspirou de alguma forma, por você. Ah, cara, eu vou querer saber mais sobre isso daí, né? Eu vou correr atrás. Então, isso que você falou é uma coisa que já deve ter acontecido com muita gente que está vendo a gente aqui na época do curso médico. Como é que essa galera toda caiu na ortopedia? Né? Através de uma exposição maciça de informação dentro da faculdade que não foi, É. não é? Não Uma foi. cadeira no sétimo Não período, foi, né? não Na foi. federal. No período Muitos, dos seminários. exato. E agora com essas novas metodologias, né, curriculares aí, muitas faculdades não têm cadeiras mais, tem áreas assim e tal. E aí um mentor puxou um tema de ortopedia, o cara leu e achou interessante e foi depois. Aprofundar, né? Exato, mas assim, eu acho que é isso, né? E outra coisa que eu diria, que acho que já foi falado aqui, é o seguinte: não tenha pressa de engrenar sua especialidade depois do R, assim, terminou o R3, eu tenho que emendar o R4. E eu acho que isso não precisa ser assim. Se você fez a sua residência numa cidade longe da sua cidade natal, se você saiu da sua cidade, terminou seu curso, sua graduação na cidade A. Aí, olha, apareceu uma oportunidade na cidade Z, lá longe, que a residência é boa, eu vou para lá. E se lá tiver uma oportunidade de você já estando lá, continuar, continue. Mas se não, não tenha pressa para resolver todo o pacote. Porque eu acho que essa vivência de você voltar a sentir qual é a tua realidade do local, aonde é que eu estou, o que eu posso fazer aqui, né? O que a população daqui precisa? Isso é relevante. Verdade. Você vai fazer uma especialidade que, pô, é o cara que faz, mas e aí? E não aparece, e quando aparece você não resolve. Não tem como resolver. Então isso é uma coisa relevante de você pensar. E outra coisa é a tua vontade, sua vocação. O que você quer fazer, faz, mas isso é um processo muito elaborado e individual, viu? Não tem regra para todo mundo. Cada um vai passar o que tem que passar e vai achar o seu caminho da sua forma. É. Perfeito. Só para encerrar aqui, um último tópico para discussão. A gente citou aqui ainda agora uma residência boa. E eu queria saber dos dois aqui, o que é que vocês consideram uma boa residência para a cirurgia do ombro e cotovelo? O que é que o cara que está em qualquer lugar do Brasil aí que está pensando em fazer cirurgia do ombro e cotovelo, o que é que ele tem que colocar na mesa na hora que ele for escolher um serviço de residência em cirurgia do ombro e cotovelo? Não estou falando para vocês falarem, serviço tal, serviço tal. Estou falando para vocês colocarem os pontos que eles devem levar para fazer essa decisão. Vou começar? Assim, a residência ideal é aquela que não existe, né? Ela não vai existir em canto nenhum. É uma residência que consiga te trazer todas as patologias, tanto traumáticas quanto ortopédicas, durante um ano, de modo que você seja habilitado a operar. Então, você vai sair operando uma capsulite adesiva, é difícil. Mesmo que seu serviço tenha 4 artroscopias por semana e você faça as 4 sozinhas, dificilmente você vai operar 2 capsulites adesivas. Você vai operar 10 calcárias, você não vai operar. Entendeu? Você pode sair mestre em manguite, você vai sair mestre em estabilidade, dependendo do serviço que você tiver, mas tem patologia ali que você não vai conseguir ter uma vivência. Então, não sonhe que você vai fazer um serviço de R4, você vai sair dali operando tudo que vier e sua residência vai resolver sua vida. Então, você vai estar sempre em crescimento, você sempre vai ter que ter pessoas boas com você para estar operando junto, para estar desenvolvendo o seu sistema. Mas uma residência, para mim, de ombro e cotovelo, que tenha o básico necessário é conseguir avaliar as principais fraturas de tratamento cirúrgico de fratura, né? A pessoa sair operando pelo menos bem um número proximal, clavícula, e já é até, o cara já tem que sair do R3 operando, a meu ver, mas um número proximal bem operado, de preferência você conseguindo ali ter noções de artroplastia, tanto a total quanto a reversa, é importante, e manguite em estabilidade.
Então você tem que sair, você tem que ter uma residência que você tenha uma vivência disso, de forma que você consiga sair tendo grande noção, ou se possível, já fazendo esse tipo de cirurgia. É isso aí, eu acho que esse cardápio é importante, você sair com esse cardápio na ponta do dedo, mas uma, idealmente seria uma residência que tivesse um bom balanço entre a parte teórica e a parte prática. Sim, sim. Isso é importante. Porque da mesma forma que na residência R1, R3, você precisa estudar, você precisa ter uma parte teórica minimamente organizada, porque senão fica tocação de serviço, Isso. né? E essa é uma das coisas que o Otávio de Freitas se diferencia, o hospital que vocês fizeram residência se diferencia dos demais. A parte teórica lá sempre foi muito melhor estruturada do que os outros, né? E esse balanço, ele não é fácil de você conseguir. E a outra coisa que eu acho que tem tudo a ver com a qualidade da residência é o acesso a material, né? Então, por exemplo, se você vai fazer um R4, né, em cirurgia do ombro, e esse serviço miseravelmente passa por uma crise de material e não está chegando o que você precisa, esse ano vai ser muito difícil para você. Você vai sair com deficiência, né? Mas se as coisas estão acontecendo, então você vai conseguir fazer esse seu menu, seu cardápio básico bem feito. Lembrando que não espere sair da residência do R4 no cotovelo assim, 100% seguro que dá para resolver tudo, que não dá. Olha, isso é um aprendizado para a vida toda. Eu continuo aprendendo, eu continuo a me deparando com situações desafiadoras, não tenho o domínio de 100% de tudo. Eu acho que essa é o que move a gente. Na hora que você achar que sabe tudo e domina tudo, está na hora de parar. Não tem por que você continuar, não é? Ou você está fazendo errado e não tem, e acha que tem, está fazendo errado, ou então isso não tem mais o que te mova. Isso é na medicina como um todo, né? Mas assim, na cirurgia até hoje, eu me deparo com situações desafiadoras, que você olha assim, poxa, como é que eu saio dessa aqui, né? E você não para de aprender, você não para de melhorar, não para, mesmo que seja um pouco a cada vez, né? Então você terminou a residência, você não vai estar com tudo na mão, você vai precisar continuar, você vai visitar um serviço, você vai fazer um fellow, você vai visitar um cara fora. Mas eu estou querendo ver especificamente isso aqui, quem é que está fazendo é lá, eu vou e tal. E aí, uma outra coisa que eu acho que conta também na escolha do serviço é você tentar fazer a tua formação num serviço que você tenha pessoas, né, preceptores que tenham como te abrir algumas portas para continuar esse processo de forma Contínuo, né? continuada, Né? né? Hoje eu acho, inclusive, que diferente antigamente, que você saía, fazia sua subespecialidade e voltava para o seu serviço de origem como pioneiro, hoje você já tem uma estrutura grande na maioria dos grandes centros, né? Então, aquele negócio que antigamente só ficava bom quem fazia uma residência num serviço de fora, por exemplo, eu tinha que ir para São Paulo, eu tinha que ir para o Rio para fazer um R4, para voltar. Hoje eu acho que os R4s locais eles já conseguem dar um suporte bom e a pessoa, ele fica no local dele de origem, ele já cria raízes, ele já cria estrutura de trabalho para ele, e aí com o tempo ele vai crescendo junto com a equipe e vai entrando naquela local. Aí não precisaria necessariamente fazer, tenho que ir para os Estados Unidos, passar 2 anos fazendo R4 para voltar fazendo alguma coisa, quando eu voltar o cara, já tem outro cara fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo lá. É isso aí. E assim, um recado para os residentes que acompanham, Pleiteio. né, pleiteiam, né? Não, isso serve para tudo, não é só para ombro não, né? A imagem que Verdade. você vai fazer no futuro, né, para o seu mercado de trabalho futuro, você começa a construir na residência. Você começa a construir no R1, na verdade, não é? E Então, você vê então diferença. o mal residente que ele já está, que os staffs, os preceptores reconhecem nele um mal residente, eles vão continuar achando que ele vai ser um mau profissional.
né, a chave não vira. A gente fala, Então, a gente fala muito isso, né, Ricardo, pro pessoal que tá no R1, porque a imagem fica, bicho. a imagem fica, a chave não vira. Fica. E você acha que agora a gente é staff, né, no serviço de trabalho, e, bicho, todo mundo já foi residente um dia. Então, todo mundo conhece o cara que tá ali. Então, assim, sei que é cansativo, né, Tiago? É quase a sobrevivência R1, R2, a residência mesmo, muitas vezes. Mas é o momento da gente se esforçar e tentar sempre dar algo a mais, né? Beleza. Pessoal, eu acho que era isso. A gente conversou hoje aqui com o Dr. Murilo Nogueira, Dr. Tiago Coutinho, 2 grandes cirurgiões de ombro e cotovelo, começando essa série aqui de podcasts, tentando trazer um pouco sobre a rotina de cada especialidade, um pouco da visão de especialistas que já têm um pouco mais de tempo aí de vivência, outros que estão começando com um pouco menos de tempo, né? E a ideia é realmente trazer informações relevantes para quem está na dúvida e quer escolher a sua especialidade. Um grande abraço e até o próximo podcast. Muito obrigado, doutor Murilo. Muito obrigado, doutor Tiago, Obrigado a você. pela Valeu, presença. Tiago, obrigado. Não esqueçam de compartilhar aí o vídeo com os colegas que estão fazendo a residência de ortopedia e que querem fazer ombro e cotovelo. E estamos aí. Então, forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.